Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas fiscais. Aqui conosco Renato Baldini, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, aliás, chefe adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Renato, bom dia. Bom dia a todos. Então, vou apresentar as estatísticas fiscais, com dados até novembro, né? E bom, a gente começa pelo setor público consolidado, na tabela 1. A gente pode ver ali o resultado primário do setor público consolidado em novembro foi deficitário em 20,1 bilhões. Um ano atrás, em novembro de 2020, novembro de 2021, o setor público havia sido superavitário em 15 bilhões de reais. Se olharmos as aberturas aqui do setor público consolidado, né, comparativamente a novembro de 2021, o governo central passou de um superávit de 3,5 bilhões para um déficit de 16,5 bilhões. Essa mudança resultou de uma redução, em termos reais, de 9,4% nas receitas líquidas e de um aumento real de 4,6% na despesa total do governo central. Nos governos regionais, né, eles também tiveram uma reversão em seu resultado, passaram de um superávit de 11,7 bilhões para um déficit de 3,7 bilhões agora em novembro de 2022. E contribuiu para essa reversão a redução em termos reais de 13,7% na arrecadação do ICMS. Na tabela 2, né, o acumulado do ano até novembro, o setor público consolidado foi superavitário em 137,8 bilhões, né, apesar do déficit agora em novembro, o superávit no acumulado do ano ainda é expressivo. Ele correspondeu a 1,5% do PIB, e esse percentual é o melhor resultado para o acumulado de janeiro a novembro desde novembro de 2013, quando havia sido de 1,7% do PIB. No ano passado, nesse período de janeiro a novembro também, o setor público consolidado havia sido superavitário em 64,6 bilhões. Se compararmos a esse acumulado no ano, né, até novembro de 21, o governo central passou de um déficit de 49,8 bilhões para um superávit de 48,8 bilhões, uma reversão importante, portanto. Os governos regionais, nessa mesma base de comparação, reduziram o superávit de 110,5 bilhões para 83,5 bilhões. Olhando o acumulado em 12 meses, né, na tabela 3, a gente vê que o setor público consolidado, nos 12 meses encerrados em novembro, teve um superávit acumulado de 137,9 bilhões. Isso equivale a 1,4% do PIB. No mês passado, o acumulado em 12 meses até outubro, portanto, havia alcançado 173,1 bilhões. Voltando para a tabela 1, né, para a gente olhar aqui os juros nominais, são os juros que incidem sobre o estoque da dívida do setor público. Eles somaram 50,3 bilhões em novembro, e um ano atrás, em novembro de 2021, o volume de juros apropriados havia sido de 41,6 bilhões. Contribuíram para esse aumento, né, de novembro do ano passado para novembro agora, a elevação da Selic, da taxa Selic nesse período, e o próprio crescimento do estoque da dívida. Faz com que resulte, ao serem aplicados os juros, você tem um volume maior agora do que ano passado. Esses fatores em conjunto, né, mais do que compensaram a diferença no ganho das operações de swap cambial. Essas operações tiveram ganhos nos dois períodos, novembro do ano passado e novembro agora.
mas o ganho em novembro de 2022, que foi de 7,6 bilhões, foi maior do que o ganho ocorrido em novembro de 2021, que havia sido um ganho de 3 bilhões. Então, se fizermos se fizermos se não tivessem ocorrido as operações de swap, né, os volumes de juros apropriados cada mês teriam sido diferentes nos dois períodos, e no lugar de um aumento de 8,6 bilhões, de um aumento de 8,6 bilhões de novembro de 21 para novembro de 22, teria havido um aumento de 13,2 bilhões. Sem os swaps, o aumento dos juros apropriados no mês teria sido maior, teria tido um crescimento maior do que teve. Em outubro de 2022, se olharmos, né, o mês anterior a novembro, os juros apropriados foram de 41,6 bilhões. Por coincidência, aproximadamente o mesmo volume que nós vimos também em novembro do ano passado. Os juros agora em novembro, como a gente já viu também, foram de 50,3 bilhões e houve, portanto, de outubro para novembro, um aumento de 8,7 bilhões, que, por sua vez, foi influenciado principalmente pela alta do IPCA e pelo resultado das operações de swap cambial. E tiveram em novembro um ganho de 7,6 bilhões, que a gente já viu, menor do que o ganho em outubro, que havia sido de 12,8 bilhões. E novamente, né, se a gente fizer a comparação entre os dois meses, outubro e novembro, se fizermos aquele exercício de exclusão das operações de swap, teríamos tido, nesse caso, um aumento de 54,4 bilhões em outubro para 57,9 bilhões, ou seja, um aumento de 3,5 bilhões de reais nos dois meses, não tivessem ocorrido as operações de swap. Aí, no texto da nota de imprensa, né, sempre lembrar, aparece aquele quadro, existe um quadro ali com as elasticidades dos principais indexadores da dívida, que são a Selic, o IPCA e o câmbio, e essas elasticidades mostram justamente os efeitos que as variações nesses indexadores têm sobre o estoque da dívida. Podemos ver também o resultado, acho que aqui na tabela 3, né, o resultado nominal do setor público consolidado, que é simplesmente a diferença entre as receitas e as despesas, mas incluindo-se os pagamentos de juros. E nós vemos que no resultado nominal houve um déficit acumulado em 12 meses de 443,9 bilhões. Esse déficit nos 12 meses encerrados em novembro correspondeu, então, a 4,54% do PIB, e ele foi 0,42 ponto percentual do PIB, maior do que em outubro. Tem um aumento aí de outubro para novembro. Passando para os dados de dívida líquida, né, do setor público, tabela 4, a gente vê que a dívida líquida do setor público permaneceu estável em 57% do PIB, do PIB, agora em novembro, né, portanto, o mesmo percentual registrado em outubro. Os fatores que explicam a evolução da dívida líquida ao longo nesse mês, na verdade, estão na tabela 5, e podemos ver ali que os fatores que contribuíram para essa estabilidade observada foram o aumento das despesas com juros, cujo impacto sobre o resultado nominal do setor público consolidado compensou o crescimento do PIB nominal e o efeito da desvalorização cambial. Esses dois últimos que contribuíram para a redução da dívida líquida como proporção do PIB. Então, esses fatores em conjunto meio que se equilibraram, mais ou menos se equilibraram, e isso explica a estabilidade desse indicador no último mês. Se
podemos ver agora na tabela 17, a dívida bruta. A dívida bruta do governo geral, ela diminuiu 0,5 ponto percentual em novembro e se situou em 74,5% do PIB. Esse nível é o mais baixo desde dezembro de 2019, quando a dívida bruta havia se situado em 74,4% do PIB. Olhando, se nós olharmos a série completa, a série de dados mensais, né, nós podemos observar que desde final de 2020, a dívida bruta do governo geral vem se reduzindo mês a mês. Para vocês terem uma ideia, né, em dezembro de 2020, a dívida bruta estava em 86,9% do PIB. No final de 2021, havia caído para 78,3% do PIB. E agora, em novembro de 2022, a dívida ficou em 74,5% do PIB. Aqui a gente tem visto aí, então, uma redução bem significativa, portanto. No mês, né, contribuiu para a redução da dívida uma devolução de 45 bilhões de reais, que eram empréstimos da União ao BNDES, né, e essa devolução aconteceu de acordo com o cronograma aí de devoluções anunciado pelo BNDES no final de outubro. A gente pode ver nas tabelas 18 e 19 os principais fatores condicionantes que contribuíram para a redução da dívida bruta, seja no mês, seja no lado do ano, durante o ano. No mês, né, os principais fatores, evidentemente, foi o crescimento do PIB, que tem efeito no denominador da relação dívida-PIB, e as emissões líquidas, né, aparecem na linha ali que vocês podem ver. As emissões líquidas têm esse nome, mas elas aparecem com sinal negativo, né, aí na tabela, e isso mostra que, na verdade, o que houve foram resgates líquidos de dívida. E então, esses resgates contribuíram com 0,8 ponto percentual do PIB para a redução da dívida no mês. Se olharmos na tabela 19, né, tem mesmo os fatores condicionantes, novamente, mas em relação ao acumulado em 12 meses, a gente vê que os principais fatores que contribuíram ao longo do ano para a redução da dívida bruta, tanto em 2022 quanto em 2021, foram, primeiro, o crescimento do PIB, novamente, faz com que a dívida relativamente ao PIB se torne menor, e depois, novamente, resgates líquidos no período. Eu tenho falado muito rápido, mas eram essas as informações os dados que eu tinha para passar a vocês. Eu passo a palavra à Adriana e a gente está aqui aberto a perguntas, tá bem? Obrigada, Renato. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha do canto direito da tela e, por gentileza, se apresentar, nome e veículo que representa. Vamos iniciar aqui com a Maria Heloísa. Maria Heloísa, bom dia. Bom dia, pessoal. Renato, Maria Luísa Capurro aqui da Bloomberg. Só queria se você conseguira repetir quanto foi a contribuição da arrecadação do ICMS nesse resultado dos governos regionais, porque como você falou, foi muito rápido e era só para repetir a consideração. Acho que está na tabela 1, não? Esse dado, na verdade, ele não aparece nas nossas tabelas, né? A arrecadação, mas eu comentei ele quando me referi assim à tabela 1, e essa redução na arrecadação do ICMS, em termos reais, foi uma redução de 13,7%, tá? Corrida no mês, desculpa, na comparação de novembro de 2022 com novembro de 2021. Então, assim, relativamente àquele mês do ano passado, né, a arrecadação do CMS para os governos regionais caiu 13,7% em termos reais. Tá, Okay? então a comparação é mês contra mês do ano passado, basicamente. É isso, esse 13,7. Tá, perfeito. Obrigada. Obrigada, Renato. Thaís, bom dia. Olá, bom dia, Thaís Barcelos, da Agência Estado.
Eu só queria confirmar também, na parte agora da dívida bruta, se a devolução dos recursos do BNDES para o Tesouro ajudou foi em novembro? Eu também fiquei com essa dúvida. Obrigado, Thaís. Obrigada. Desculpa se eu falei rápido e não ficou claro. Sim, foi em novembro, tá? Essa devolução foi agora em novembro. O BNDES havia anunciado um cronograma de devoluções, fez esse anúncio numa notinha agora no final de outubro, e foi anunciado que haveria essa devolução de 45 bilhões agora, e estão a serem devolvidos, né, relativamente àqueles empréstimos da União para o BNDES, salvo engano, 24 bilhões, e na nota ali, né, é uma nota do BNDES, mas ela, acho que, se não me engano, fala que vai ser até novembro do ano que vem. Tá? Mas, respondendo a sua pergunta, foi em novembro de 2022 que ocorreu essa devolução. Obrigada, Renato. Thaís, mais alguma pergunta? Não, obrigada, desculpa. Tá bom. Ok. Rosana, bom dia. Alô, bom dia. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu queria confirmar também uma questão aí sobre a conta de juros, se esses 581 bilhões, quase 581,9, né, bilhões acumulados em 12 meses é o maior da história. E também queria uma explicação do senhor sobre essa queda das emissões, né? Tem a ver aí com desconfiança, porque isso também contribuiu para a redução da dívida, né? A, a diminuição das emissões. Tá bem, Rosana, obrigado. Essa pergunta é interessante. Deixa eu falar primeiro aqui começar pelo fim, vai? Então, como eu tinha dito, né, o título da rubrica ali, né, que aparece na tabela, né, são emissões líquidas, mas com sinal negativo, que houve foram resgates líquidos. Esses resgates, eles ocorrem em função de movimentos diversos que ocorrem na economia. Então, por exemplo, você teve essa redevolução de recursos do BNDES, ela enxuga recursos que estavam na economia, né? Ela corresponde a um enxugamento de liquidez da economia, e dessa maneira ela permite que sejam reduzidas, por exemplo, as operações compromissadas do Banco Central. As operações compromissadas, elas são sempre mantidas, são sempre feitas com o objetivo de controlar a liquidez disponível no sistema, vamos dizer, na economia como um todo, de modo que a taxa de juros se situe próximo à meta definida, né, pelo Copom. E à medida que você tem uma devolução de recursos como essa, ou você tem um resultado primário favorável, um superávit primário, como a gente tem tido ao longo do ano, se reduz a necessidade de manutenção de operações compromissadas. Então, ao acontecer, seja o superávit primário, né, que, por exemplo, seja uma devolução de recursos, como a gente teve agora no mês, é possível reduzir o volume de operações compromissadas que estão sendo feitas, e com isso resulta aqui nessa tabelinha em resgates líquidos, ou aparece ali como uma diminuição das emissões, um aumento de resgates líquidos de dívida. É isso, não é necessariamente uma colocação menor de títulos por algum fator como risco ou outra questão. Tá? Sim, aí vou estar passando para a primeira parte da pergunta. Você tinha me perguntado se o volume de juros apropriados nos últimos 12 meses é o maior da história. Eu tenho aqui, deixa eu só... Só. Ele, na verdade, ele não é o maior da série, ele é o pior apenas desde setembro de 2022. Então, deixa eu ver se tem
tabela ele aparece. Sim, na tabela 3, a própria tabela 3, você pode olhar, tem o volume de juros acumulados, acumulado mês a mês, né? E em setembro ele já havia sido maior que agora, 591 a 996. Então, 592 bilhões, tá? Não é, portanto, o mais alto da série. Ok, Rosana? Obrigada, Renato. Rosana, você tem ainda alguma pergunta? Não. Ok. Obrigada. Eu estava perdida aqui, não tinha achado na tabela, mas obrigada, achei aqui. Obrigada. Nada. Marcela, bom dia. Oi, gente, bom dia, vocês me ouvem? Sim, ouvimos sim. Marcela da Rua aqui. Renata, é uma dúvida em cima dessa questão realmente dos resgates líquidos, especialmente porque o Tesouro divulgou nessa semana que em relação à emissão de títulos, na verdade, novembro foi marcado por emissões líquidas. Mas para a contabilidade aí da dívida bruta, a gente vê que houve resgates. Eu queria só esclarecer se isso é fundamentalmente por conta da devolução do BNDES, mais redução das compromissadas. E, extrapolando a pergunta aqui e olhando para a tabela 19, a gente vê que a redução da dívida no ano, ela vem fundamentalmente por conta dos resgates, né? Como eu consigo ver qual é a importância de outras medidas, como compromissadas e devolução de recursos ao Tesouro, se tem alguma tabela que destrincha isso, porque só na tabela 18 e 19 não, né? Não dá para saber o que é resgate líquido pelo Tesouro mesmo, o que é BNDES, o que é compromissados. Obrigada. Ok, Marcelo. Obrigado pela pergunta. Daqui a pouco vou ter que te perguntar qual é a primeira parte. Eu vou começar pela parte final, e em seguida a gente volta à primeira parte da sua pergunta. Olha, dê uma olhada, por favor, na tabela 7. Né? Na tabela 7, a gente vê os fatores condicionantes da dívida líquida. E aqui você tem a evolução mais detalhada dos principais componentes da dívida. A gente aqui está olhando a dívida líquida, mas a gente consegue ver os principais movimentos. Deixa eu ver se eu consigo localizar com facilidade aqui os principais itens e te falar. Vamos te falar aqui, bom, por exemplo, né, os créditos junto ao BNDES, aparece aqui como você tem se você, bom, eu não sei se você está com, você tá com a tabela aí em Excel? Tô. Ela aparece, se você olhar a linha 43, você vai ver créditos junto ao BNDES, tem ali um volume de um valor ali de 46.324 de primário, mas tem juros também. Isso nesse valor aqui está aquele fluxo, aquela devolução de 45 bilhões. Na linha 42, só para comentar, está zerado aqui, mas nos anos anteriores aí teve devoluções, a gente viu aqui devoluções também desses instrumentos que foram utilizados vamos dizer, para dar funding, né, para alguns bancos públicos, e eles estão zerados porque já foram todos devolvidos, mas se a gente olhar essa tabela, né, de anos atrás, haviam ali devoluções também importantes nesses instrumentos. As operações compromissadas, elas aparecem na linha 53. Então, a gente tem aqui um resultado negativo ou seja, elas, nesse caso, também contribuíram. Que a gente está olhando aqui, deixa eu ver, o Banco Central, né? Peraí. Eu me atrapalho um pouco com os sinais aqui, mas esse sinal negativo, quer dizer, ela vai mostrar aqui o resgate de operações compromissadas que houve no período.
Está na linha 53. Um outro item relevante, na linha 55, né, os depósitos voluntários remunerados, que são aceitos pelo Banco Central, são depósitos das instituições financeiras. Nesse caso, eles aparecem aqui com um valor de 12 bilhões. Que outros itens aqui são interessantes? Deixa eu ver. Bom, temos quer dizer, você tem o próprio resultado primário, né? Se a gente pode ver na tabela, na linha 17, você tem o resultado primário do governo federal. Só um momentinho. Você vê o resultado primário aqui na linha 17, né? O resultado primário dos governos estaduais está na linha 19, dos governos municipais na linha 20. Só em relação aos depósitos remunerados, né? Quer dizer, houve um aumento, esse sinal, ele está com um sinal positivo aqui, isso quer dizer que eles aumentaram no período e nesse sentido, eles também contribuem para a redução das compromissadas e, por sua vez, para a diminuição da dívida bruta. Tá? Então, assim, esse é o quadro no qual você consegue enxergar mais detalhadamente a evolução daquelas emissões ou resgates líquidos, tá bom? E, Marcela, desculpa, qual foi a primeira parte da tua pergunta? A primeira parte é que, na verdade, nesse mês de novembro, a gente não teve resgates líquidos pelo Tesouro, a gente teve emissões líquidas. Só que naquela tabela que resume tudo, o Banco Central atribui fundamentalmente aos resgates líquidos a redução da dívida bruta. Então, eu queria saber se é por conta da redução das compromissadas, mais devolução do BNDES. E voltando à explicação do senhor na tabela 7, para mim não ficou tão claro por conta dessa questão dos sinais, né? Porque em novembro o senhor citou o que pode estar contribuindo para a redução da dívida item a item, mas em relação ao primário, por exemplo, não houve essa contribuição. Eu queria só entender, em novembro caiu por causa de compromissadas mais BNDES, é isso? Isolando? E no ano? Essa é a minha pergunta. Ok, então, bom, no mês, você tem razão, quer dizer, primeiro, assim, o governo federal, seja os regionais, né, eles aparecem aqui com sinal positivo, significa que eles, quer dizer, eles contribuíram para o aumento da dívida, não para a redução. O que contribuiu, de fato, para a redução, e aí, sim, é importante, né, tem esses créditos do BNDES, na verdade, que diminuíram. Você tinha um saldo ali de 115 bilhões, quase 115, passou para 69 bilhões. Então, isso daqui, você teve esse fluxo para o governo, para a União, mas que possibilitou, em função disso, foi possibilitada uma redução das compromissadas. Aí sim, as compromissadas aparecem aqui na linha 53 com sinal negativo. Tá? Os depósitos remunerados, eles aparecem com resultado positivo, com sinal positivo, indica que, vamos dizer, eles em si são uma elevação ali vamos dizer, eles representam um passivo do Banco Central em relação às instituições financeiras. Esse passivo aumentou, por isso ele está aqui com sinal positivo, mas a existência desses depósitos voluntários possibilita, por sua vez, a redução das compromissadas. Então, esse volume de compromissadas que está na linha 53, ele é favorecido, ele é possibilitado em alguma parte, ele contribui para que possa haver essa redução das compromissadas, esse aumento nos depósitos voluntários. Agora, quanto à avaliação, deixa eu ver se
Estou com um quadrinho aqui, deixa eu ver se isso aqui corresponde ao mês ou ao ano. Só um minutinho. Tem uma outra tabela que é a de fatores condicionantes da dívida bruta, e bom, sim, a tabela 18, né, no final, que a gente estava vendo antes. Só um momento. Tá. Assim, tá. Assim, eu tenho aqui uma abertura do que contribuiu para os resgates líquidos da dívida bruta em novembro, né? Então, o déficit primário, ele faz aumentar a dívida, né? Ele teve um déficit primário de 16,5 bilhões, contribuiu para o aumento da dívida bruta. Teve as operações do Banco Central, né? Incluem ali as operações de swap, e elas contribuem para a redução da dívida com 7,6 bilhões de reais. A arrecadação a recolher, deixa eu ver, isso aqui está na tabela 18, não. Deixa eu só localizar onde que eu posso ver isso aqui. Não sei se isso aqui está na 7, só um minutinho. Sete. Isso está na tabela 7. Isso. Então, olhando de volta, na verdade, na tabela 7. Né? A gente pode ver também na linha 34, tem uma arrecadação a recolher de 29 bilhões. Isso é um crédito para o setor público, então ele contribui para a redução da dívida. Os depósitos do Banco Central, como eu tinha falado, 12 bilhões, contribui para a redução da dívida ao possibilitar a redução das compromissadas. O recebimento de dívida, né, no qual principalmente o crédito lá do BNDES, com os 45 bilhões do BNDES, e tem também as emissões líquidas da dívida bruta, e aparecem tá, não, isso é o total o total de emissões líquidas da dívida, que é a soma desses itens que eu mencionei, né, que corresponde, então, a 74,7 bilhões. Deixa eu só ver aqui. Isso. 74,7 bilhões então, é o total das emissões líquidas, ou dos resgates líquidos do período, e isso aparece na linha 18 da tabela 18. Bem? Ok, Marcela? Não sei se acho que não está tão claro assim, mas assim, são esses os componentes, né? E eles contribuem dessa maneira. Alguns para o aumento, a redução da dívida. Tá? Acho que está ok, né, Marcela? Você ainda está com alguma dúvida? Não. Vocês estão me ouvindo? Não. Estamos sim. Tá joia. Thaís, sua mãozinha continua levantada. Estou entendendo que você só esqueceu de tirar, não é isso? Ou você ainda tem mais alguma pergunta? Saiu. Ok. Isso. Ok. Então, não temos no momento mais perguntas. Vamos aguardar um pouquinho, Renato? Só para a gente ver se mais alguém ainda vai ter alguma pergunta, aí a gente encerra. Acho que mais ninguém. Acho que podemos encerrar. Você tem alguma consideração final? Agradeço, né? Agradecemos a presença de vocês hoje, ao longo do ano, e esperamos poder rever todos vocês ano que vem, e sobretudo que tenhamos um ótimo ano, para vocês um feliz ano novo. Obrigada, Renato. Obrigada a todos e um ótimo ano novo. Até ano que vem, então. Tchau, tchau.